Pastor pode receber salário da igreja? Bom, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm em relação aos cuidados que a igreja deve ter com o pastor e essa relação, né, de pastor e igreja. Então, isso nós vamos responder aqui no vídeo de hoje. Será que pastor pode receber salário da igreja, visto que de muitos escândalos que a gente tem visto em outras denominações? Então, já curte já esse vídeo, já comenta aí e já não se esquece de salvar e compartilhar esse vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Graças a paz, galera, meu nome é o Alan, beleza? Seja bem-vindo ao canal 3D, você está no quadro Contexto, onde a gente pega alguns versículos bíblicos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. E também alguns entendimentos que as pessoas têm, geralmente, a respeito da palavra de Deus, ou algum outro vídeo de alguém que fala alguma heresia na internet, e a gente usa esse quadro para contextualizar todo esse versículo, entendimento, essas afirmações que são feitas em relação à palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema salário de pastor. Cara, será que é bíblico o pastor receber salário? Visto que muitas pessoas, muitos pastores, né, a gente vê aí, geralmente na internet, pastores milionários, né, ricos, milionários, com propriedades, patrimônio com valor de milhões de reais. Será que é lícito isso? Então vamos lá responder essa pergunta. Existe uma complicação nisso aí, tá? E alguma problematização. Existe a parte fácil e existe a parte difícil. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes praticamente. Na parte mais fácil e na parte mais difícil. A parte mais fácil para responder essa pergunta sim, a Bíblia nos orienta sim que os pastores devem receber remunerações pelo seu trabalho no Evangelho. E existem alguns textos, na verdade vários textos, que mencionam isso. Eu vou me concentrar apenas em alguns aqui, porque eu já gravei esse vídeo, mas por conta de ficar muito longo, muito extenso, eu regravei ou estou regravando para tentar sintetizar toda essa informação. Então há ali primeiro a menção a respeito de um certo tipo de pagamento para o ministro. A gente vê na própria comissão, na missão que Jesus envia os seus discípulos, ali em Mateus, no capítulo 10, onde Jesus fala para eles não levarem nada, porque o trabalhador é digno do seu salário. E a gente vai ver isso no Novo Testamento, várias orientações. Uma coisa importante que nós precisamos salientar aqui a respeito dessa doutrina ou desse entendimento é que tudo que envolve organização de igreja, no sentido de administração, no sentido de dons, no sentido de eclesiologia, nesse sentido, o funcionamento da igreja, nós precisamos nos embasar no Novo Testamento, tá? É um ensinamento dos apóstolos que nos orienta nesse tipo... O meu cachorro de novo. É o Novo Testamento que nos orienta, né, nesse sentido. Algumas pessoas, elas tendem a organizar as suas igrejas com base no texto do Antigo Testamento. Mas isso é um equívoco, porque nós estamos em alianças diferentes. Embora não tenham princípios lá que são para nós educativos, que são para nós, de alguma forma, trazem algum aspecto ali da sabedoria e da vontade de Deus. Entretanto, o que normatiza a vida comum da igreja, a vida da igreja, é o Novo Testamento, tá bom? Embora grande parte dos princípios que são aplicados no Novo Testamento, eles são também oriundos do Antigo. Não há uma discrepância muito grande em relação a isso. Apenas em alguns pontos, não vem ao caso agora, mas o que eu quero dizer nós precisamos nos voltar para o Novo Testamento para a gente entender como deve ser essa relação, né, organização e administração da igreja. Então, um texto mais claro a respeito desse tema, sobre salário de pastor, você pode ler comigo em 1 Timóteo, no capítulo 5. É um texto assim, muito claro a respeito disso, onde o apóstolo Paulo fala assim no versículo 17: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então perceba que, vamos pegar algumas questões aqui. Primeiro, o presbítero que é mencionado. Gente, esse cachorro, cara, eu não sei como que vai sair no áudio aqui, mas ele sabe a hora que eu gravo. Eu gravo de dia, de tarde, de noite. Ele está lá, cara. Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor Malvo está livre. Caso arquivado. Que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando? Então, os presbíteros, eles são os pastores no Novo Testamento, tá bom? Quando você ler na Bíblia, o presbítero, e separaram presbíteros para liderar a igreja, em Atos dos Apóstolos, vai mencionar isso, Atos,
acho que 19 ou 17, onde o apóstolo Paulo reúne os presbíteros de Éfeso. Então quem são os presbíteros no Novo Testamento? É o que nós chamamos de pastores hoje, tá bom? Você precisa ter em mente isso. Bispo e presbíteros no Novo Testamento referem-se ao pastor, porque era um nome que era dado para a liderança da igreja, né? O líder da igreja. E a função deles era pastorear. Hoje não se tem esse entendimento em muitos lugares, tá? Também não é errado. Por exemplo, hoje o entendimento é, primeiro você tem que subir o degrauzinho para presbítero, depois o degrau de pastor. No Novo Testamento não era assim. Os pastores já eram os presbíteros, tá? Porque a função dos presbíteros é de fato pastorear. Olha para você ver em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1. Olha o que o Pedro fala. Pedro apóstolo, né? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória que há de ser revelada, né? Então Pedro, ele dá uma orientação para os presbíteros daquela igreja, que são o quê? Os pastores daquela igreja. Mas ele fala que, olha o que ele diz, mas eu falo, né, na qualidade de presbítero, ou seja, eu estou na mesma condição que vocês. Embora Pedro seja um apóstolo de Cristo, né, separado por Jesus, ele exercia a função ou o ofício de presbítero na igreja, que era o quê? Ele também era um pastor de igreja. Entende que não é um ofício de apóstolo, e aqui o ofício no Novo Testamento são apenas 3: diácono, presbítero e bispo. Tá? O bispo e o presbítero correspondem à mesma função, com apenas alguma diferença ali. E olha o que ele fala no versículo 2. Qual que é o conselho que ele dá aos presbíteros daquela igreja na qualidade de presbítero? Versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está em seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, meus irmãos, Pedro ele envia uma carta aos presbíteros e diz: pastoreiem a igreja de Deus. Então, qual é a função do presbítero no Novo Testamento? Pastorear, né? Então, de alguma forma, convencionou-se então que a liderança da igreja hoje é chamada de pastor. Não é errado, não é pecado, não é antibíblico nem nada. Mas a gente só para fazer esse adendo aqui. Enfim. Então, voltando para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. O que o Timóteo está falando lá? O que o Paulo está falando lá? Os presbíteros, os pastores que lideram bem a igreja, eles são dignos de dupla honra, ou duplo honorário. O que significa isso? Eles devem ser bem remunerados. Eles, no sentido de que eles não podem exercer a sua função, ou eles já fazem isso, né? E ficarem preocupados com o seu sustento. Ou seja, eles precisam ser remunerados. E não só isso, eles precisam ser bem remunerados, duplo honorário, né? Essa é a palavra aqui. Então não resta dúvida de que o ministro daquela igreja, ele deve receber, então, salário. E o apóstolo Paulo explica o porquê, né? Mas outra coisa interessante, só pra gente fazer um adendo aqui. Ele fala assim, ó, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E aí, eu preciso falar isso. A função do presbítero ou do pastor, ela se concentra em um exercício, que é o quê? Ensinar e pregar. Cara, a função do pastor da igreja não é agitar a igreja, movimentar a igreja, fazer eventos, organizar, fazer aquilo, ter ideias criativas. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa para essa igreja e tal. Não, cara. A função principal de um pastor da igreja, no Novo Testamento, é claro isso pra gente, é ensinar. A função principal do presbítero é pregar o evangelho, cara. Não se iluda, tá? Então, a esses, o apóstolo Paulo fala o quê? Eles merecem duplos honorários, cara. Não é o pastor celebridade, não é o guru. O pastor não é psicólogo, o pastor não é guru, não é coach, não é... Nossa, eu tenho que dar um insight para essa galera. Não, cara. A função do presbítero, a função do pastor é ser um teólogo. Essa palavra teólogo, ela carrega um peso na atualidade, porque nos remete à academia teológica, nos remete a pessoas que começam a falar em outras línguas, né? O grego, o hebraico, o aramaico ali, mas que estão tratando de assuntos que ninguém está perguntando, coisa assim que não tem nada a ver para a vida da igreja, mas o teólogo não é isso, tá? Isso é uma parte da academia teológica, mas grande parte de teólogos são também pastores, e eles estão ali no piso, no chão da igreja, e eles precisam exercer ou desenvolver a sua teologia a partir do piso da igreja. E há basicamente um consenso nessa ideia, de que teologia sem vida, sem prática, não é só orgulho, é só vaidade. Precisa ter ali então uma vivência da igreja. Enfim, a esses pastores, né? Não os gurus, não os dos insights, não. Os presbíteros de verdade, os pastores no Novo Testamento, a função deles é exercer
ensino na igreja e pregação do evangelho. Isso tanto é verdade que quando a gente vai para o capítulo 3 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo ele começa a mencionar as características necessárias para um presbítero ou para um bispo, né? A gente vai ver isso em Tito também. E quais são essas características? Grande parte dessas características eram características voltadas para o caráter e apenas uma habilidade. Adivinha qual que é a habilidade que o presbítero tem que ter? Ou o ofício de presbítero, né, de pastor? Tá no versículo 2, no final. Ele precisa ser apto para ensinar. Então ele tem que ser sensato, responsável, respeitável, hospitaleiro, não amante do dinheiro, lucro desonesto, marido de uma mulher só, tudo relacionado ao caráter. Não pode ser alguém de qualquer caráter. Por quê? Ele não só ensina com a sua voz, mas ele também ensina principalmente pelo seu comportamento. Mas qual que é a habilidade que um pastor deve ter? Habilidade de ensinar. E o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 17 do capítulo 5, que os que pregam e ensinam têm que ser remunerados e com duplos honorários. Então, se você é um pastor, se você é um presbítero, né, se você lidera a sua igreja, invista, entendendo que é a função do pastor, do presbítero, daqueles que lideram a igreja, é ensinar, invista nisso, cara. Invista nisso. Ó, você vê, Tito no capítulo 1, só pra gente encerrar essa parte, né? Tito no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo, mais uma vez, está descrevendo as qualidades de um presbítero, de um bispo, ou, traduzindo para a nossa palavra aqui, de um pastor, quais que são essas qualidades que eles deveriam ter. E ele fala, ele repete praticamente a lista de 1 Timóteo 3, mas ele coloca algo aqui mais, ó. Ele tem que ser marido de uma mulher só, sei que, e capítulo 1, tá? Versículo 5 em diante. Aí no versículo 9, o apóstolo Paulo fala assim, ó, e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Olha a função do pastor, cara. Não é ficar inventando moda, não é ficar inventando conferência, embora isso faça parte da nossa cultura e a nossa forma de reunir pessoas para ensinar, para buscar a Deus e tudo mais, mas a função é apegar-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Ou seja, alguém que lidera, alguém que é um pastor, ele tem que ser capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Todo pastor precisa estar preparado para ensinar e para defender aquilo que está ensinando, porque haverá ataques na área doutrinal, na área da doutrina, e o pastor precisa estar preparado para isso. Enfim, então o pastor ele merece duplo honorário, não todo pastor, mas aqueles, especialmente aqueles que se desenvolvem, que se focam na área do ensino. Interessante, abrindo outro parênteses, né? Não quero ficar longo nesse vídeo, mas muitos pastores negligenciam isso. Mas se você parar para pensar, o serviço ministerial do pastor, ele envolve o ensino, assim, a centralidade do serviço é o ensino. Se você vai aconselhar, você vai ensinar. Se você vai fazer o culto fúnebre, você vai ensinar, porque você vai falar, você vai abraçar, talvez não com palavras, na maioria das vezes não ensina com palavras. Geralmente quando a gente fala de pregação, ensino, se pensa no púlpito. Não é púlpito de domingo que eu tô falando de vida na vida, de discipulado. Então, qualquer coisa que envolva o trabalho ministerial do pastor envolve ensino e pregação. A esses, a Bíblia fala assim que ele é digno de duplo honorário. O que significa isso? Mais uma vez, ele precisa ser bem remunerado. Outro texto interessante também para a gente observar é o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1, depois você lê na sua casa aí, tudo. Versículo 1 ao versículo 2, ele trata a respeito desse assunto. Mas vou me pegar aqui ao versículo 9 em diante também. Fala assim, ó, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semearmos coisas espirituais, ou semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação. Ele fala assim, gente, o trabalhador, né, ele pega aspectos também do Antigo Testamento para aplicar isso aqui, né, em 1 Timóteo 5,18 ali, ele usa um texto de Lucas 10, né, para aplicar a sua doutrina ali à igreja. Ele fala assim, olha, a gente está semeando coisas espirituais a vocês. Não seria justo que a gente colhesse também coisas materiais, no sentido de que nosso ensino e nossa pregação tem valor eterno.
aquilo que os pastores fazem, investem em nossa vida, no ensino, na doutrina, fiel a essa doutrina, tem valor eterno, porque de alguma forma faz ali uma manutenção da nossa fé, para que nós possamos continuar na verdade e assim receber, né, estarmos firmes, permanecer no Senhor Jesus, para que quando Ele volte, Ele retorne, nós encontraremos com Ele nos ares, assim como fala tudo a palavra de Deus, e nós temos essa esperança, né? Então, o ensino verdadeiro, a sã doutrina, ela tem valor eterno, cara. Entendeu? Ela tem valores espirituais. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Lembrando que, mais uma vez, está direcionando aqueles que de fato são fiéis a essa doutrina, que pregam, que ensinam. A função do pastor, ela se resume a pregar e a ensinar. Mais uma vez, não pense em púlpito. Ah, o pastor é mais do que pregação de domingo. Obviamente, tem que visitar durante a semana, tem que preocupar com ovelhas. Eu não sou pastor, mas eu sou ovelha, então eu estou falando a partir de os textos bíblicos que nos ensinam isso, e a partir da minha experiência como ovelha, né? Dentro de uma comunidade de fé, dentro de um pastoreio, né? Quem me conhece sabe que eu congregava numa igreja antes, estou em outra igreja agora, mas em todos os sentidos eu tive um pastor, então de alguma forma a gente acompanhou esse trabalho na perspectiva de ovelha também. As necessidades da igreja vai mais do que apenas a pregação do domingo, vai também durante a semana aconselhamento, preocupar, orar, jejuar, a preocupação, o fardo, né? Que o pastor ele vai carregar por conta da igreja. Eu sei que tem tudo isso, mas em todo o contato que a igreja deva ter, que o pastor tem com os seus membros, o que a Bíblia nos traz, nos ensina, é que a função principal é o ensino. A única habilidade que requer-se de um presbítero é o quê? Que ele seja apto para ensinar. Então o presbítero não precisa ser, como eu falei, movimentar, tem que chamar, tem que interagir, não sei o que, embora isso faça parte do ministério, mas isso não é uma função determinante, entendeu? Não é um requisito determinante. Então olha para o apóstolo Paulo, depois você continua lendo isso aqui. Agora essa é a parte fácil, como eu disse, né? Em Gálatas 6 também, Gálatas 6:6, o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja lá, e para a igreja dos Gálatas, né? Na Galácia, e ele fala para aqueles irmãos, no versículo 6, que aqueles que estão sendo instruídos pela palavra, eles devem compartilhar boas coisas com aqueles que o instruem. Ou seja, agora a mensagem é para vocês, né? Não é apenas para Timóteo, lá em 1 Timóteo, falando para que ele deve ter esses cuidados com os presbíteros ali, como um líder. Mas agora ele fala para um membro, né? Ele fala para a ovelha. Ó, quem está instruindo vocês na palavra, vocês devem também compartilhar com eles coisas materiais, coisas boas, porque eles estão instruindo vocês. Então, nessa parte, para mim, é tranquilo entender que, sim, o pastor deve receber duplos honorários, ou deve ser bem remunerado pelo seu ofício. Agora, a parte difícil, qual que é? Eu falei que eu vou dividir na parte fácil e na parte difícil. A parte difícil é algumas perguntinhas que nós temos que fazer. Tá bom, quanto o pastor tem que ganhar? Quando que o pastor tem que começar a receber? E quem que vai pagar o pastor? Ou seja, quem que vai ser esse administrador tal, que vai fazer esse pagamento? Então, a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que existem vários processos em que a igreja passa. Tem igreja de implantação, tem igreja consolidada, tem igreja já estruturada, com várias outras igrejas espalhadas, e cada uma tem um processo em que ela faz. O que a gente sabe até aqui é que o pastor, ele pode e deve ser remunerado pelo seu trabalho. Agora, quanto deve ser essa remuneração? Será que a Bíblia também, ela nos diz, ela nos orienta a respeito disso? Então, tem coisas na Bíblia que elas são mais específicas e elas são claras. Por exemplo, a parte fácil é a gente entender que o pastor ele pode receber, e não só pode, como deve receber o salário. Agora a parte de quando, como, as vertentes dessa afirmação, elas são relativas. E a Bíblia não é exaustiva nesse ponto, mas ela nos dá algumas pistas de como deve ser feito. E nós podemos ter alguma noção, sim, de como era feito quando a gente olha, mais uma vez, para o Novo Testamento. Então, entendendo que não há uma exaustão nessa explicação do como isso deve ser feito, nós precisamos agir com sabedoria, entendendo um todo. Então, quando que um pastor ele deve começar a receber um salário? Pensando com sabedoria, a gente precisa entender que quando a igreja ela tiver condições para fazê-lo. Então, por exemplo, uma igreja em implantação, né? Se for uma igreja grande,
com várias filiais, por assim dizer, né? Geralmente as igrejas sede ou a igreja mãe, ela envia um pastor em implantação e envia condições, envia salário para aquele pastor naquele processo de implantação. Mas na maioria dos casos não é assim. Na maioria dos casos os pastores eles começam o trabalho da igreja por conta própria, né? Não assim da cabeça, não é isso que eu quero dizer, mas no sentido de que às vezes eles estão sozinhos, não tem uma igreja que os sustenta. Ou às vezes, embora eles estão vinculados a uma igreja, às vezes a igreja não manda esse salário por não ter condições ou por outro tipo de visão, não sei. Mas a maioria das vezes os pastores eles trabalham durante a semana, durante o dia e à noite exercem ali a sua função pastoral, por assim dizer. E é mais comum do que pastores que de fato vivem do salário da igreja. Enfim, então nesse processo de implantação, a igreja está no processo de implantação. Né, tá sendo gerada, ela não tem condições de financiar o pastor ali. Então precisa ter sabedoria que aqueles recursos que vão entrar inicialmente, o pastor não pode receber aqueles salários, porque eles vão pensar em estruturação de um lugar para que acomodar os irmãos, né, porque geralmente começa nas casas. Então às vezes está no aluguel de um prédio, então tem que preocupar com o aluguel, talvez não dê condições para financiar ou pagar o salário do pastor. Então tudo isso tem que levar-se em consideração. Então a partir do momento que a igreja está ali consolidada, estruturada, e ela já pensa ali, poxa, já dá pra gente remunerar o nosso pastor, talvez não o salário à altura que mereça, mas por uma quantidade, uma ajuda de custo, entendendo que ele exercendo bem a sua função, ele é digno desse salário. Então vai depender dos processos em que cada igreja está, tá bom? Então quando que deve acontecer esse pagamento? Depende de cada processo, de cada situação, de cada igreja. Tá no processo de implantação, tá no processo de consolidação, talvez não tenha recurso, né? Quanto que é a capacidade de arrecadação daquela igreja? Vai depender. E a pergunta é, quanto que o pastor também ele deve receber? A Bíblia também não fala pra gente em porcentagem, não fala em quantidade, né? Mas ela fala que deve ser bem remunerado. Ela fala que deve receber duplos honorários, ou seja, ele deve ser bem remunerado. Com isso, eu não estou justificando esses pastores de internet aí, tá bom? Dono de televisão, pastor que tem cabeça de gado, fazendo tudo isso à custa da fé da igreja, do povo. Isso eu repudio, sim, veementemente, não concordo com esse tipo de coisa, não tô compactuando com isso. Eu tô falando de pastores sérios, tô me concentrando nos pastores bíblicos, tá bom? Tô falando com os pastores bíblicos, não isso aí. Esses aí a Bíblia chama por outro nome, não de pastor. Então quanto que eles devem receber? Depende. Entende? Olha pra você ver, depende. A gente precisa agir com sabedoria. Qual é a capacidade de arrecadação daquela igreja? A igreja arrecada bem, ela tem condições de pagar aí, sei lá, inicialmente, 2, 3 salários mínimos para o pastor? Né? Depende da capacidade ali, dos membros daquela igreja. Então depende de muita coisa. Mas o que a Bíblia nos deixa claro é que o pastor deve ser sim bem remunerado, para que ele não se preocupe, que ele tenha condições para investir no ministério, no exercício da sua função, porque, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele fala, nós estamos plantando coisas espirituais. Entendeu? Não é na pessoa, mas é o exercício daquela função. A função de pastorear é uma função nobre, ela é vista com nobreza na palavra de Deus. Então, cara, deve sim, tem que levar em consideração. A igreja tem condições ali de pagar um salário digno para o pastor, né? Eu não vou citar números aqui, mas eu vou sempre falar bem remunerado e salário digno. E quando eu disser isso, não é digno de pena. Não, é um salário decente para que o pastor exerça a sua função, tá bom? Então o quanto vai depender também da capacidade da própria igreja. Muitas vezes a localidade da igreja, muitas vezes vai determinar alguma coisa, porque se a igreja for fixada no centro, geralmente tem a capacidade ali de alcançar pessoas dentro daquele entorno. Se for mais a igreja interior, na roça, no bairro, a capacidade é outra. Então vai depender de igreja para igreja. Mas o que precisa ser claro é que o pastor ele tem que ser bem remunerado. Talvez a princípio não seja, a igreja não consiga remunerar a quantidade que gostaria, mas pode ali dar uma ajuda de custo e tudo mais, tá? O pastor ele merece, a função pastoral é digno desse pagamento. E a outra pergunta, eu tô tentando resumir aqui, existem várias vertentes, você pode pensar assim, mas e se isso, e se aquilo? Cara, não dá pra responder tudo. Não dá pra gente pensar em hipóteses que a Bíblia não está nos apresentando. O que dá é nós olharmos o contexto bíblico e a partir desse contexto que nos é apresentado, a gente tirar uma ideia. Por quê? Mais uma vez eu digo, né, a Bíblia não é exaustiva quanto nós queríamos que fosse. Tem muitas coisas que nós temos dúvidas dentro do nosso dia a dia, que não necessariamente era uma dúvida que acontecia no Novo Testamento, portanto ele não quis responder essa dúvida porque não era um problema lá. Entende? E aí nós precisamos olhar o todo e aprender com o todo para a gente, em sabedoria, em graça, né, dada ali por Deus, a gente conseguir responder às dificuldades do nosso dia a dia. Enfim, quem que vai ficar responsável por pagar isso, né? Cara, assim, talvez a gente vai entender, né? Talvez não vai ser o próprio pastor, mas depende também.
Entende? Você pode pensar, mas se o pastor pagar o pastor, aí vai meter a mão, vai não sei o quê. Cara, depende, mais uma vez, de cada situação. Às vezes uma igreja em implantação, não tem ninguém pra mexer com o salário, com o dinheiro que entra na igreja. Às vezes é poucos irmãos que estão ali contribuindo e tem a família do pastor. Ele vai deixar esse ministério, esse recurso na mão de quem? Precisa ser de alguém de confiança. Olha que interessante, aqui em 2 Coríntios, mais uma vez eu falo, a Bíblia não nos orienta quem na igreja que vai tomar conta disso, mas ela nos dá algumas pistas. Quando a gente olha como era feito em alguns momentos aqui na Palavra de Deus, nós podemos ter algum entendimento de como nós devemos nos portar também. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 8, Paulo está reunindo ali, está buscando reunir uma oferta da igreja de Corinto. Tá querendo reunir uma oferta ali da igreja de Corinto. E aí, o que acontece, cara? Acontece que, quando Paulo vai reunir essa oferta, ele toma alguns cuidados. E a gente pode tirar uma noção daqui. Então, 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 16... a palavra de Deus fala assim, ó: agradeço a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, com muito entusiasmo e por própria iniciativa. Aí o versículo 18, presta atenção. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas e por seu serviço no Evangelho. Então tem um irmão aqui que ele é recomendado por todas as igrejas, ou seja, todas as igrejas reconhecem naquele irmão, ele é digno de confiança, reconhece de alguma forma a autoridade, confiabilidade na vida naquele irmão. E no versículo 19 diz assim, ó: não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. Olha que interessante isso aqui. O apóstolo Paulo estava reunindo uma doação para enviar para a igreja da Judéia, que estava passando necessidade. E aí, as igrejas escolheram um irmão para acompanhá-los nessa doação. Não somente na escolha não somente para acompanhar, mas olha o que continua dizendo aqui o texto. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Vou continuar aqui. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Olha pra você ver que interessante, as igrejas designaram um irmão que eles confiavam para acompanhar o apóstolo Paulo na entrega e na administração dessa doação, nessa generosa oferta que ele vai colocar. O apóstolo Paulo podia falar assim: não, o apóstolo sou eu. Eu sou o apóstolo dos gentios, quem manda aqui sou eu. Eu tenho autoridade, rapaz. Quem vocês pensam que vocês são? O dinheiro vai vir aqui, eu que tomo conta. Não, vocês são o quê? Vocês são membro da igreja. Ele poderia ter falado isso? Eu fui no terceiro céu. Eu vi, rapaz, coisas que são indizíveis, que são não pode ser falado, não pode ser descrito. Eu tive uma revelação. Eu vi Jesus. Ele poderia chamar essa autoridade para ele? Bom, mas ele não faz isso. Olha pra você ver, o apóstolo Paulo reconhece a autonomia da igreja para escolher aqueles que vai acompanhar a administração e a doação daquela oferta. Ele se submete à igreja na escolha de alguém que eles confiavam. Olha pra você ver, embora o currículo do apóstolo Paulo. Então a gente tá percebendo alguma coisa. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que o apóstolo Paulo, ele se submete à autonomia da igreja na escolha de um irmão que vai administrar e conduzir, acompanhar toda essa administração do dinheiro que seria arrecadado pela igreja. Então isso já ensina algo para nós. Outra coisa importante é que, por que o apóstolo Paulo fazia isso? Olha o versículo 20, queremos evitar que alguém nos critique, tanto quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Paulo queria dar testemunho, ele não queria que houvesse algum tipo de desconfiança em relação ao procedimento na administração daquela oferta. Ele pensava assim, não somente aos olhos de Deus, porque Deus sonda o coração. E uma coisa é fato, cara, poder demais na mão de um só corrompe, tá? Isso é, assim, a história da humanidade tá mostrando isso aí. Não existe um homem com poder máximo. Você tá numa igreja que uma pessoa, ela é a autoridade máxima naquela igreja, toma cuidado, cara. Poder demais corrompe, tá bom? Então o apóstolo Paulo, ele distribui isso, ele reconhece, ele se submete a isso. Por quê? Primeiro porque o Senhor sonda todas as coisas, mas ele também quer testemunhar os olhos dos outros. Então, tem algumas coisas na igreja que, sim, nós precisamos tomar cuidado de como que as pessoas vão pensar a nosso respeito, a forma como nós fazemos as coisas. O que nós aprendemos aqui? Precisa haver, então, transparência.
Irmãos, lidar com dinheiro é lidar com coisa séria, cara. Então, se você tá, como eu, em uma igreja que administra bem os recursos da igreja, que você vê ali o cuidado e o zelo pelas coisas, dá graças a Deus, cara, graças a Deus. Porque o dinheiro, e o apóstolo Paulo entendeu aquilo ali, o dinheiro não é do apóstolo, o dinheiro não é da tesouraria. Então quem que seria esse homem que eles escolheram para representar aqui eles, as igrejas, e acompanhar a administração daquele dinheiro? Seria o que seria o tesoureiro hoje, né? Toda igreja tem um tesoureiro. Toda igreja tem um tesoureiro. E aqui não era o apóstolo Paulo. Então toma cuidado quando o pastor é o tesoureiro da igreja. É pecado o pastor ser o tesoureiro da igreja? A Bíblia não fala que é pecado. Entretanto, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele não assumiu essa responsabilidade para ele, porque ele não quis dar margem para que ninguém falasse nada a seu respeito, para que ele pudesse dar testemunho aos olhos do Senhor e também aos olhos dos homens. Mas como eu disse, às vezes uma igreja em implantação, quem tem para mexer com aquele dinheiro, a arrecadação, por mais que seja pouca ali, dos poucos membros, é o pastor. É a família do pastor, é alguém que está acompanhando o pastor, então não tem o que se fazer. Entende? Não estou falando que é pecado ou que é errado, mas que, como o apóstolo Paulo deixa claro, tem coisas que devem ser evitadas, tá bom? Então qual a decisão que se toma? Cara, chama alguém para um grupo de fiscal, alguém que está responsável por isso e seja transparente, né? Eu penso dessa forma também, que todo o membro da igreja, ele precisa ter acesso, se quiser, dos recursos que entram na igreja. Eu tô falando do membro, aquele que serve, aquele que dizima, aquele que oferta, contribui. Aquela pessoa que vai na igreja, não contribui, vai quando quer, vai de vez em quando, e depois ele exige explicação, ele exige prestação de conta, essa pessoa não, porque ela não aliançou com aquela comunidade de fato. Mas agora o membro, a pessoa mais simples daquela igreja, mas que é dizimista, é ofertante, ela está contribuindo ali, ela tem o direito de saber como está sendo ali como está sendo enviado ou investido os recursos que ela deposita ali, não só o dela, mas de toda a igreja, porque mais uma vez, o dinheiro não é do pastor, o dinheiro não é do tesoureiro, ele apenas foi levantado como responsável por aquela administração, e o dinheiro não é do Ministério de Louvor, né? O dinheiro não é do departamento X, Y, Z, embora seja usado para estruturar esses ministérios, recursos e tudo mais, o dinheiro é da igreja. Então, sim, tem muitas outras vertentes. Eu não quero colocar regra, então tem que ser assim, tem que ser assado. Eu apenas apresentei como que era feito aqui e os cuidados que o próprio apóstolo Paulo e as igrejas tinham em relação às finanças, né? Para o melhor cuidado diante de Deus e também diante dos homens. Então o que muitas igrejas fazem? Elas escolhem o tesoureiro. Muitas igrejas fazem assembleia, né? Geralmente não é um dia do culto, mas é um dia específico que se reúne a assembleia, ou seja, todos os membros são convidados para estar presente, porque aquele dia vai ser apresentada as finanças da igreja e ser tomado decisões a respeito da condução da igreja. Então, há vários meios que possa ser feito isso. Tá bom? Tem igrejas que imprimem os gastos da igreja, pendura lá na parede da igreja. Há igrejas que fazem isso. Eu não estou falando aqui como que a igreja tem que fazer. Estou falando como que é feito aqui. Tem que ter transparência. A forma que vai ser feito, não sei. Né? O que eu acho que o membro ele tem que ter acesso, se quiser, daqueles valores. Como isso é feito, a igreja não tem o costume de mostrar, mas ela é aberta para aquele membro. Tudo certo, beleza. Mas tem que haver esse tipo de cuidado. Como eu disse, né, para concluir tudo, o que o pastor deve receber é fato. Agora, essas condições, essas vertentes, sim, aí que é complicado. E para responder o último caso, né, talvez essa tesouraria, essas pessoas responsáveis por acompanhar a administração da oferta, elas olhando, entendendo que o pagamento do pastor é bíblico, talvez eles tenham assim, condições de determinar, olhar os custos, né, onde eles estão vivendo, quanto que custa para viver onde eles estão vivendo. Porque às vezes para ter uma vida relativamente boa, talvez vou chutar um valor aqui, o custo é 3, 4 mil. Não, dá um salário de 1.500 pastor. Aí não, a não ser que seja entendido que seja uma ajuda de custo, tudo. Agora, para o pastor viver da obra integralmente, receber abaixo do que a média ali, aí não existe, não tem como, tem que ser um valor, tem que ser algo bem remunerado, tá? Então, eu acho que isso é um pouco mais claro na palavra de Deus. Entretanto, nós temos que olhar todos os contextos, tá bom? Não, cuidado com a imposição das regras. Olhe o contexto, analisa, seja sábio, mas basicamente são esses princípios aí que a Bíblia nos orienta. Então, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Nem todo mundo se interessa por isso, mas se você tiver alguma dúvida ou uma opinião contrária a respeito disso, coloca aí embaixo. Eu não sou dono da verdade, não sou, mas o que eu tentei fazer é expor biblicamente como que algumas coisas devem ser. Mas eu posso também estar errado na minha interpretação, tá bom? Não sou dono da verdade. Comenta aí embaixo o que você acha disso, se você teve alguma experiência com isso. Deus abençoe você, curte, comenta, compartilha, manda pro seu pastor para ver o que ele acha, tá, disso aí, se ele concorda ou não concorda, tal. E é isso aí. Fique com Deus, segue a gente nas redes sociais e bora caminhar nessa direção de contexto, tá bom? Ao examinarmos a palavra de Deus, precisamos
ler e examinar dentro do seu contexto. Valeu!